Tudo começa quando o Jorge entra no seu chiqueiro e recebe uma ligação. Quando ele atende, vê que é o Bruno e pergunta que notícias ele tem. O Bruno responde que já encontraram o corpo do Ulisses e o Jorge não gosta dessa notícia e diz que encontraram o corpo dele muito cedo. O Bruno fala que disseram ao Alessandro que o administrador do prédio ligou para a irmã dele e disse a ela que estava saindo um cheiro muito ruim do apartamento dela. Aí, com isso, a Raquel foi lá para dar uma olhada e ver do que se tratava e encontrou o Ulisses lá. O Jorge pergunta o que foi que a polícia disse e o Bruno diz que ainda não sabe de nada, mas parece que quem informou tudo à polícia foi o Alessandro. O Jorge pergunta se eles vão investigar e o Bruno diz que isso não importa porque eles não vão encontrar nada porque ele fez um trabalho primoroso. O Jorge diz que melhor assim porque eles dependem disso para continuar livres, só que nesse momento o telefone é interrompido porque o Alessandro invade e o Bruno pergunta o que ele está fazendo ali. O Alessandro, cuspindo fogo, ele diz que agora sim, ou ele e o Bruno saem da casa dele imediatamente, ou ele, o Alessandro, vai acusar ele e o Bruno de corrupção de menores por ter colocado o vídeo da Kátia na internet. O Bruno, cheio de razão, ele diz que não teve nada a ver com isso e que, além de tudo, ele e o Alessandro não têm o direito de expulsar ele daquela casa porque aquele chalé ali é dele e ele e o Alessandro não tem nada para fazer ali. O Alessandro, muito revoltado, ele diz que o lance da Kátia foi armado por ele e pela Maura. O Alessandro depois ele afirma que já fez a denúncia contra o tal do Mateu e que vão procurá-lo e que ele vai sim ser preso e que ele vai falar e aí eles vão ver o que Mateu vai falar. O Alessandro, ainda muito revoltado, ele diz ao Bruno que se ele também não quiser ir para a prisão, então é melhor que ele se mande logo de uma vez e declara que ali é a última palavra dele e vai saindo. Só que ele volta e diz que se por culpa dele o Fernando ficar paralítico, só que ele é interrompido pelo Bruno que pergunta como assim o Fernando ficar paralítico? O Alessandro dá uma encarada, não responde nada, vai embora e deixa o Bruno pensativo. Já em casa, o Alessandro pergunta à Vitória para onde ela vai e a Vitória diz que vai para o hospital ver o Fernando e o Alessandro diz que a ideia era ela descansar e a Felipa diz que a mãe dele já tomou banho, já dormiu um pouquinho, mas que na verdade ela não fica tranquila em casa. O Alessandro diz que tudo bem e que nesse caso ele acompanha ela e a Felipa diz que vai ficar ali rezando para que o senhor Fernando se recupere e que eles não se preocupem porque com a ajuda de Deus e dos médicos o Fernando vai se curar. A Vitória agradece e diz que tomara que Deus ouça ela e depois ela se vai com o Alessandro e agora já no hospital a Vitória olha para o Fernando, depois olha para o Hernan e pergunta se ele e o Fernando já vai acordar. O Hernan diz que na verdade ele já deveria ter acordado porque já se passou o efeito do sedativo que deram a ele e o Alessandro pergunta ao Hernan se ele acha que o Fernando já tem condições de saber de tudo. O Hernan diz que cedo ou tarde ele vai ter que saber e a Vitória diz que ele e o Fernando já está suspeitando de tudo, mas que ela não tem coragem de falar nada a ele e nesse momento o Fernando vai acordando e a Vitória chama ele de querido e diz que ele não está ali sozinho. Ao acordar, o Fernando diz que pegou no sono e o Alessandro diz que deram um sedativo a ele e o Fernando fala que não quer dormir e o Hernan diz que isso é necessário para que assim diminua a dor que ele está sentindo e que ele fique mais tranquilo. O Fernando pergunta meio confuso por que eles estão querendo deixar ele tranquilo e o Alessandro diz ao Fernando que tem uma coisa ali que ele precisa saber e o Fernando fica ali olhando, a Vitória se levanta para que o Alessandro se aproxime. Então o Alessandro aos poucos ele vai revelando que o impacto que a coluna dele levou ao cair ao chão lhe provocou uma fratura bem séria e como consequência parte do corpo dele está paralisada. O Fernando começa a entrar em desespero e pergunta como assim e se ele ficou inválido.
O Hernan diz que por enquanto ele não poderá mexer as pernas, mas que isso não é definitivo e que tem pessoas que conseguem se recuperar. O Fernando diz que não, que isso é tudo mentira que eles dois ali estão inventando porque estão querendo enganar ele, porque a verdade é que ele vai ficar o resto da vida dele em uma cadeira de roda. E em choque ele diz que não pode e nem quer viver assim e que se for para viver assim é melhor que dê logo um tiro na cabeça dele. O Alessandro lhe repreende e pede para que ele pare de falar bobagens e a Vitória se aproxima e diz que vai estar com ele e que ao lado dele eles vão procurar os melhores especialistas para que ele volte a se reabilitar. O Fernando pede para que ela esqueça isso porque ela não pode ficar presa a um inválido. A Vitória, por sua vez, ela dá-lhe um grito e diz que isso não importa a ela e declara que lhe ama e que vai lhe amar para sempre e que mesmo que ele rejeite ela, nada fará ela se afastar dele e pergunta a ele se isso ficou claro. O Fernando fica com um zoião para a Vitória depois dessa declaração e até parece que o próprio Hernan, que gosta da Vitória, ele gostou de ver isso ali, essa declaração para o Fernando. Só que do nada, bicho, a cena muda e já mostra o Bruno invadindo a casa da Maura e a empregada diz que já disse a ele que a senhora está no quarto e que pelo menos ele espere para que ela lhe apresente. O Bruno vai invadindo até que a Maura aparece e diz que pode deixar, que não tem problemas, e o Bruno vai logo perguntando a Maura para que ela explique a ele como foi que o Fernando foi ficar paralítico. A Maura diz que o lance da Kátia deu errado e que ela mesmo contou tudo para o Fernando e que ele ficou muito furioso e que, para piorar, o vídeo está na internet. Então ele foi lá reclamar para o Mateus e que eles brigaram e que não sabe bem de fato o que aconteceu e o que ela sabe é que o Fernando está muito mal. O Bruno diz que o Fernando foi até a ele perguntar se tinha sido ele que tinha postado na internet e é claro que ele negou tudo. A Maura se revolta e diz que nunca pensou que ele pudesse ser tão burro e diz ao Bruno que tomara que a polícia não encontre o Mateus porque ele vai dar sim com a língua nos dentes e que ele e ela vão se dar muito mal. O Bruno, como sempre, cheio de razão, ele diz a Maura que trate logo de localizar o Mateus e a Maura diz que não quer mais ter problemas e que ele e o Bruno levou as coisas longe demais e que não só envolveu ela nisso, como também no assunto da Maria José e que se eles descobrirem isso também, eles vão ter muitos problemas. O Bruno diz que está completamente limpo no lance da Maria José e que nem sequer colocou as mãos dele nisso. A Maura diz que mas quem planejou isso foi ele e o Bruno diz que isso não é verdade e que quem planejou isso foi o doutor e a participação dele do Bruno não pode ser comprovada. A Maura diz que pode ser que disso ele se livre, mas que ela não e que quando o Alessandro veio ali reclamar com ela sobre a Kátia, ele deixou bem claro que não acredita em nada que ela diz e depois a Maura diz ao Bruno que ela não quer mais confusões e que não quer mais problemas. O Bruno diz que tudo bem, que ele vai localizar o Mateus apesar de não ter nenhuma forma de ligar porque ele mesmo deu o celular dele com o filho da Kátia. A Maura diz que sim, mas que ela tem outro número dele e manda ele esperar até ela procurar e começa a catucar no celular dela ali e o Bruno deixa a Maura ainda pior, dizendo que uma coisa ele quer falar, que no dia que a Maria José recuperar a memória, ela vai se lembrar de tudo que ela, a Maura, disse a ela quando aqueles homens a levaram e que aí sim ela, a Maura, vai estar frita.